Jaquim Meredith. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai falar, então, sobre esta energia que todo ser humano tem. Tá bem. Daqui a pouquinho, 4 anos. Isso, eu estudei. Sobre... Como é que eu chamo isso aqui? Esse que nós temos? Olha, muitos falam aura. Isso, na verdade é aura, quando você parte do seu corpo para fora, mas é um campo eletromagnético que todo ser humano tem. Certo. Todo ser humano tem esse campo. Então, o campo, ele reflete as suas emoções, suas experiências, pensamento, ele vibra a todo momento. Por isso que é importante você saber quem é você e o que é que está acontecendo com o seu campo. Né? Só o ser humano é que tem essa, não, todo essa ser, força magnética? Não, tudo tem uma vibração, tudo tem uma vibração. Agora, você descobre isso de que maneira? Na verdade, esse campo eletromagnético, ele já existe há milhares de anos antes de Cristo, né? Paracelso já falava dele, Pitágoras já falava dele. Deve existir desde que o ser humano existe. Desde que o ser humano existe. Agora, já se falava dele, já se falava dele assim, dele antes de Cristo. Isso, falava-se como se fosse uma luz, uma iluminação, né? Certo. Que o ser humano tinha. Mesmer, por exemplo, falava que era um campo eletromagnético que atraía coisas e pessoas. Tá, e outros cientistas começaram a descobrir, sim, mas é a mesma coisa. Agora, como é que a gente descobre isso? Eu conheço, por exemplo, a foto Kirlian. É Kirlian, que a gente fala. Que o cidadão bate, eu me lembro, o padre Durval, quando andou com a gente aqui por Brasília, é um amigo nosso, fitoterapeuta, e ele batia a foto e aí aparecia aquelas cores em volta do corpo da gente. Exatamente. E ele dizia, a tua aura tá boa, tá ruim, tá isso, tá aquilo outro. Isso. Você tá com aqui esse setor aqui meio, né, mais com problemas do que nos outros. Isso. Agora você faz a mesma coisa ou adquire este conhecimento? Olha, é mais ou menos assim, é um pouco difícil de entender, mas é assim. Na verdade, Kirlian, ele conseguiu fazer uma relação entre a doença e o seu campo de energia. Para que você possa entender um pouco do campo de energia, duas maneiras. Uma, ou você estuda isso pela técnica, ou você começa a se conhecer mais. Tá. Quando você começa a se conhecer mais, você sabe como é que seu campo atua de acordo com as experiências que você está tendo. Então, por exemplo, você está triste, você nota que você fica mais encolhido, que você, por exemplo, que dói o seu estômago, né? Você então, pode ir falando que eu vou levantar aqui. Então, vamos supor, dói o seu estômago toda vez que você vai se encontrar com aquela pessoa que é muito difícil você falar. Então, por exemplo, o que significa isso? Seu campo de energia começa a se encolher aqui. É uma maneira de você se conhecer também, né? Você está dizendo que todo corpo, eu vi uma coisa interessante aqui, onde você mostrava, por exemplo, aqui. Isso aqui. Essa aqui está muito interessante. O pessoal botou para colocar lá, mas eu fui obrigado a me levantar e pegar. Certo. Todo o corpo estaria com esse tipo de equilibrado. Equilibrado. Celso, equilibrado. Nesse caso aqui, ele estaria equilibrado. Estaria equilibrado. Então ele seria de uma forma ovalada, ou diria meio arredondada, não é mesmo? Exatamente, isso. Agora, quando acontece o contrário, eu vou permanecer em pé. Derrubei meu microfone, não, né? Quando acontece o contrário, já começa a mexer. Eu vi uma muito interessante aqui, que é essa última aqui, que mostrando que vários casos você consegue assimilar isto aqui. Conta para mim mais ou menos o que estaria acontecendo, alguns casos específicos. Isso aqui é retirado de um livro chamado Mãos de Luz, da Bárbara Brenner. E aqui são campos de energia. Por exemplo, supor uma pessoa histérica, uma pessoa explosiva, uma pessoa que está tentando, por exemplo, convencer você mentalmente de um assunto. Então ela funciona só com energia mental, quando na verdade a gente tem, Celso, várias energias, que é a mental, é a emocional, é a afetiva, do coração. Mostraram isso aqui. Né? Isso aqui seriam disparidades dentro deste corpo eletromagnético. Mais ou menos, porque na verdade isso também é muito normal. Só que quando isso acontece, você consegue, evidentemente, de que maneira melhorar isso. Suponhamos, você ainda não me disse de que maneira você... vendo com os olhos ou com algum aparelho? Eu não disse porque são 4 anos de estudo que não é muito fácil explicar. Mas eu não tenho... Existe um aparelho específico para isso, mas que é dos Estados Unidos, não está aqui. No Brasil não tem.
Eu consigo através das mãos, eu consigo através do olhar, eu consigo através do contato com a pessoa. Olhando para mim, por exemplo, a senhora vê se o meu campo magnético estaria com algum tipo de bem formado ou mal formado? Diga, pode falar, não tem problema não. Pode ser, por exemplo, o que for, você diga. Celso, é o seguinte, esse trabalho, ele não é um trabalho muito de adivinhação, ele é um trabalho muito... pelo contrário, coisa muito séria. Muito sério, científico. Então, eu precisaria, por exemplo, de 45 minutos que você deitasse numa maca, onde eu pudesse analisar, né, o seu campo e ver o que é que está aberto, os chakras. Aqui e o que, tem você descobriria? Por exemplo, isso aqui são o que você descobriria, por exemplo? Aí eu poderia descobrir assim. Esses são os chakras. São chakras. Vamos supor que você fosse uma pessoa que tivesse um problema do coração. Eu notaria, então, que essa área do seu coração não estaria recebendo a energia que necessita receber. Se eu tivesse um problema de cuca cerebral, coisa semelhante? Ou se você fosse uma pessoa que usasse muito a sua mente e usasse também menos... Também estaria. Se você fosse uma pessoa, como as mulheres são mais, que usasse muito a sua parte efetiva, emotiva e não muito, assim, não digo a mente, mas a razão, né? A razão está muito mais com o homem, muitas vezes. Né? Agora, deixa eu dizer, vamos supor que eu estivesse lá uns 45 minutos com você e você chegasse à conclusão de que eu estou com um problema cardíaco. Certo. Certo? Que não tem, pelo menos até hoje, não foi constatado nada. Certo. Aí... você já me mandaria para o médico para fazer uma cirurgia, ou você acha que com a simples, quando eu digo simples, mas com toda a força que ela tem, uma imposição de mãos, você melhoraria a minha situação ou não? Olha, depende. Se você estiver somente ainda no campo magnético e que essa sua dor do coração significa alguma decepção, algum problema afetivo que você está tendo e que eu possa ajudar, tudo bem. Agora, se significar já algum problema mais físico que já atingiu o seu corpo físico, obviamente, eu pediria que você fosse um médico também, porque a gente trabalha, por isso se chama terapia alternativa ou complementar, junto à medicina Não é à toa que hoje a própria medicina está se voltando para estas terapias, né? Alternativas. Porque está ajudando demais. Isso. Você veja no caso, por exemplo, das agulhinhas ali, né, voltou e hoje a medicina está buscando isso e está conseguindo coisas maravilhosas. Exatamente. E fazendo... hoje com outras terapias também, em busca delas, são complementares. Eu acho que é um todo realmente. É o todo. Eu não por acaso li um livro esse fim de semana de um doutor Flávio Verflüt, que esteve conosco aqui, é um médico homeopata, mas ele também gosta também do outro lado, fora da matéria, e ele mostrava que uma coisa complementa a outra. Eu acho que tudo isso faz parte, eu acho que do jogo. Para lhe falar uma coisa, nos Estados Unidos, já em alguns hospitais, alguns médicos já estão pedindo que os terapeutas alternativos fiquem presentes com a pessoa que está para fazer uma operação. Porque, por exemplo, o toque faz com que a pessoa fique mais calma, há uma circulação melhor, entendeu? E você cria também, consegue criar e falar melhor, é claro. Tá certo. Nós vamos combinar mais uma coisa. Infelizmente o tempo, sabe que acabou. Mas é bom porque nós ficamos devendo tudo para todo mundo. Uma santa oportunidade para trazê-la de volta. Sem dúvida. Mas nós vamos combinar de trazer uma maca para cá, certo? Botar alguém deitado e você vai dizer daquela aura da pessoa ou do corpo magnético da pessoa. Tá bem? Vamos ver. Pessoa desconhecida para você. Claro. Tá? De repente pode ser até você. Você liga para o 321-0261, se candidata e a gente vai fazer um sorteio das pessoas que quiserem para depois nós trazermos a entrevistada, a nossa convidada, novamente. Tá bom, querido? Tá bom, muito obrigada. Passou o medo? Sabe por que passou? Porque eu olhei o seu campo magnético estava esplendoroso. Olha, você não estaria onde você está se você não tivesse esse campo magnético maravilhoso. Ok, segue Brasília Urgente.